os que ouvem e os que não ouvem. Então, a história da humanidade está dividida entre os que ouvem a Deus e os que não ouvem a Deus. Por isso que Mateus fez questão de narrar o que Jesus disse a Satanás, que o homem deve viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso que Marcos relatou a questão da parábola de Jesus quanto aos diferentes solos, que era uma parábola justamente sobre a palavra de Deus. Alguns ouvirão, outros não. Por isso que Lucas escreve: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, porque tem gente que não ouve e por isso não é bem-aventurada. Essa foi a razão porque a igreja primitiva se reunia justamente para meditar na doutrina dos apóstolos. Por isso que nós vemos na carta aos Romanos: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a razão porque lá em Corinto nós lemos: a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação, pois aprove Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Por isso a Bíblia amaldiçoa quem deturpa o evangelho. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. E aí nós vamos ver repetidas vezes em Efésios, em Colossenses, em Tessalonicenses, na carta aos Hebreus, a Filemão, a Tito, a Timóteo, na carta de Tiago, nas cartas de Pedro, nas cartas de João e em Apocalipse, a necessidade de ouvir a palavra de Deus para se ser salvo. Isso é muito importante ficar claro, em especial para a nossa igreja, uma igreja reformada. Nós entendemos que Deus elegeu os fins, mas a Bíblia afirma também que Deus elegeu os meios. As pessoas só serão salvas por meio da pregação do Evangelho. O Espírito Santo atuará no coração das pessoas através da pregação da palavra de Deus. E para isso as pessoas precisam ouvir. E mais uma vez, olha como Deus é bom. Deus não nos obriga o convencimento. Deus só nos obriga, nos ordena a pregação. Quem vai convencer ou não é o Espírito Santo. Não é obra nossa, é obra dele. Mas as pessoas precisam ouvir para que o Espírito Santo haja. Que essa diferença entre os que ouvem e os que não ouvem não seja por falta de pregação do Evangelho da nossa igreja. Que seja, de repente, por rebeldia da pessoa, por ela não querer ouvir, por ela não querer dar atenção, mas não por falta de pregação nossa. Então a tarefa da igreja consiste em ouvir e depois ecoar. O meu desafio e o seu desafio primordial é descobrir como sermos fiéis, como ouvir, confiar e obedecer. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.